A noite do grande gala da Fundação Santos em Lisboa estava repleta de luzes e sorrisos falsos. Beatriz Santos subiu ao palco de braço dado com Lucia, sua esposa há 2 anos, e o público aplaudiu a família moderna que o pai dela tanto promovia para a campanha. Mas quando o envelope chegou às suas mãos no final da noite, com documentos que provavam que Inês, a menina que adotaram, era na verdade sua filha biológica que a família escondera durante anos, o mundo de Beatriz desabou em silêncio. Ela sentiu o coração parar, os dedos tremendo ao segurar o papel amarelado. O salão girava devagar, os aplausos ainda ecoando como um eco distante. Ao lado dela, Lucia sorria para as câmaras, alheia ao que acabara de destruir tudo. Inês, de 10 anos, corria entre as mesas com um vestido branco imaculado, rindo com os netos dos convidados. Beatriz olhou para a filha, não para a menina que sempre chamara de irmã adotiva, e sentiu uma dor tão profunda que quase caiu. 10 anos. 10 anos de mentiras. O pai, António Santos, aproximou-se com um sorriso político colado no rosto. Tudo bem, filha? Pareces pálida. A voz dele era baixa, mas o olhar cortante. Beatriz guardou o envelope na mala com um gesto automático, forçando um sorriso. Só cansaço, pai. O discurso foi perfeito. Ele apertou-lhe o ombro, aquele aperto que sempre significava não estragues tudo. A mãe, Maria, observava de longe, os olhos frios por trás do colar de pérolas. Mais tarde, no carro que os levava de volta à mansão na Lapa, o silêncio era pesado. Lucia segurava-lhe a mão. Foi lindo, amor. Eles finalmente aceitaram-nos. Beatriz não respondeu. Os documentos queimavam na mala. Quando chegaram a casa, ela subiu ao quarto da menina. Inês dormia, o cabelo escuro espalhado na almofada, o mesmo tom que Beatriz via no espelho todas as manhãs. Ela sentou-se na beira da cama e tocou-lhe o rosto. Minha filha, murmurou pela primeira vez em voz alta, e as lágrimas caíram sem controlo. No escritório do pai, à meia-noite, o confronto começou. António atirou o envelope sobre a mesa de mogno. Onde arranjaste isto? Beatriz levantou-se, a voz tremendo de raiva contida. Não interessa onde. É verdade? A mãe entrou, pálida. Filha, senta-te. Vamos resolver isto como sempre resolvemos. Mas Beatriz não se sentou. Resolver? Vocês disseram-me que o bebé tinha morrido. Eu vivi 10 anos acreditando que tinha perdido um filho porque eu era como sou. A palavra lésbica ficou suspensa, pesada como chumbo. O pai bateu com o punho na mesa. Fizemos o que era preciso para te proteger. Tu tinhas 22 anos, estavas perdida, querias destruir o nome da família com aquela fase. O rapaz era discreto, o bebé nasceu em privado. Dissemos-te que morreu para te dares uma segunda oportunidade. Depois, quando decidimos trazer a criança para casa como adoção, foi para te manter perto, para te controlar. Maria chorava agora. Era para o teu bem, Beatriz. O país não perdoa. O teu pai tem a campanha. Beatriz sentiu o chão fugir. As recordações vieram em avalanche, o quarto frio da clínica privada, o choro que nunca ouviu, o vazio que carregou durante anos enquanto construía a carreira perfeita, o casamento com Lucia que o pai aceitara publicamente para parecer progressista. Tudo mentira. E agora? Agora que eu tenho uma esposa, uma vida, vocês ainda mentem? Lucia apareceu à porta, ouvindo tudo. O seu rosto empalideceu. Beatriz, o que estás a dizer? A noite acabou em lágrimas e portas batidas. Beatriz trancou-se no quarto com Lucia, o envelope aberto entre elas. Ela é minha. Minha filha. Lucia abraçou-a, mas o abraço era tenso. E agora? Vamos contar-lhe? E a tua família? Beatriz não sabia. Pela primeira vez na vida, a filha perfeita não tinha a resposta certa. O dia seguinte amanheceu cinzento sobre o Tejo. Beatriz acordou com o peso de 10 anos no peito.
Lucia já estava na cozinha, preparando o pequeno almoço para Inês, o rosto marcado por uma noite sem dormir. Não podemos esconder isto dela para sempre, disse, sem se virar. Beatriz aproximou-se, tocou-lhe o ombro. Eu sei. Mas se contarmos, o pai perde tudo. A campanha, os contratos, a nossa vida aqui. Lucia virou-se, os olhos cheios de mágoa. A nossa vida? Ou a tua vida perfeita que eles construíram? Inês desceu as escadas a correr, ainda de pijama. Mãe Beatriz, posso ir ao parque hoje? O termo mãe que sempre usara para as duas, agora cortava como faca. Beatriz abraçou-a com força, inalando o cheiro a shampoo infantil. Claro, querida. Vamos os três. Mas dentro dela a decisão queimava. À tarde, na sala de estar da mansão, a família reuniu-se. O irmão mais velho, Miguel, chegara de Coimbra, o rosto severo. Isto é uma loucura. Se isto vaza, o pai acaba. Tu sabes como Lisboa fala. António andava de um lado para o outro. Temos de destruir esses papéis. Ninguém precisa de saber. Inês é nossa neta adotiva, ponto final. Maria concordava, as mãos juntas como em oração. Deus perdoa as mentiras necessárias, filha. Beatriz levantou-se, a voz firme pela primeira vez. Deus? Vocês usaram Deus para me forçar a dormir com um homem que eu mal conhecia. Para me tirar a minha filha. E agora querem que eu continue a mentir? O silêncio caiu. Lucia segurava-lhe a mão, mas Beatriz sentia o tremor na dela também. Miguel riu, amargo. Sempre a mártir. Tu escolheste a carreira, o casamento público. Não estragues tudo agora. Beatriz saiu para o jardim, o ar frio de novembro batendo-lhe no rosto. Flashbacks vieram. Aos 22 anos, o pai a ameaçar cortar o apoio à faculdade se ela não experimentasse uma relação normal. O homem escolhido, discreto, pago para desaparecer depois. O parto solitário. A notícia falsa da morte. Depois, anos mais tarde, quando ela conheceu Lucia numa conferência em Porto e finalmente viveu a verdade, o pai aceitar o casamento, desde que fosse discreto e servisse de propaganda. E Inês? Aparecera por acaso como projeto de caridade, a menina órfã que a família Santos acolhia para mostrar coração. Lucia juntou-se a ela no banco de pedra. Eu amo-te. Amo a Inês. Mas isto muda tudo. Ela merece saber quem é a mãe verdadeira. Beatriz chorou pela primeira vez em anos sem contenção. E se ela me odiar por não ter lutado por ela? A decisão pairava, pesada. Ficar calada e manter a família unida? Ou revelar tudo e perder o mundo que construíra? A notícia vazou na segunda-feira. Um jornalista amigo de Miguel, ou traidor, dependendo do ponto de vista, publicou um artigo discreto. A família Santos esconde segredos por trás da imagem progressista. Não dizia tudo, mas bastava para os rumores correrem. No escritório de Beatriz, o telefone não parava. Clientes cancelavam reuniões. Não é pessoal, diziam. É a imagem. Em casa, Inês perguntava por que os colegas da escola olhavam estranho. Dizem que sou adotada especial. Beatriz sentia o pânico subir. Lucia propôs, vamos embora. Para o Algarve, recomeçar. Mas António apareceu à porta, furioso. Se falares, perdes tudo. A casa, o fundo, o nome. Maria chorava ao telefone. Filha, pensa na Inês. Ela não precisa de saber que a mãe a abandonou. Beatriz confrontou o irmão no café habitual. Foste tu? Miguel não negou. Alguém tinha de proteger o pai. Tu só pensas em ti e na tua esposa. A palavra saiu com nojo. Beatriz levantou-se. A minha esposa é a única coisa verdadeira que tenho. Mas dentro dela a dúvida crescia.
Teria traído Inês ao aceitar a mentira durante tanto tempo? À noite, no quarto, Lúcia e Beatriz discutiram. Se contarmos à Inês agora, ela vai sofrer. Se não contarmos, eu sofro para sempre. Lúcia abraçou-a, o preço do silêncio é mais alto, amor. Beatriz decidiu marcar uma reunião com um advogado. Revelar ou não, o custo seria enorme. A mãe confessou tudo numa tarde chuvosa. Sentadas na varanda com vista para o rio, Maria falou pela primeira vez sem máscaras. Eu também tive medo. Quando eras pequena, vi como olhavas para as meninas. Quis proteger-te do que eu vivi. Beatriz gelou. Tu? Maria baixou os olhos. Uma amiga da universidade. Foi breve, proibido. Depois casei com o teu pai. Quando soube da tua gravidez, vi a oportunidade de apagar o meu próprio passado. O choque foi maior que o primeiro. A hipocrisia da mãe, que sempre citara a Bíblia contra o pecado, era a raiz de tudo. Beatriz levantou-se. Então tu sabias o que era amar uma mulher e mesmo assim me forçaste a mentir. Maria estendeu a mão, mas Beatriz recuou. Não me toques. Nessa noite, Beatriz contou tudo a Inês, devagar, com Lúcia ao lado. A menina chorou, confusa. Então tu és a minha mãe verdadeira? Beatriz assentiu, a voz embargada. Sim, minha querida. E peço desculpa por não ter estado lá. Inês abraçou-a, mas continuas a ser minha mãe Beatriz. O momento foi doce e doloroso. O pai, ao saber, cortou o apoio financeiro. Escolheste o caminho errado. A imprensa agora estava em cima. Beatriz perdeu 2 grandes contratos. Lúcia foi questionada no hospital onde trabalhava. O preço começava a aparecer. A crise chegou ao pico numa reunião familiar forçada. António apresentou os papéis da deserdança. Se publicares a verdade, perdes o direito ao nome Santos. Beatriz olhou para Lúcia e Inês, sentadas ao lado. O nome nunca foi meu. Foi sempre vosso. Miguel gritou. Egoísta. Mas Beatriz já não sentia medo. A traição da família doía, mas a verdade libertava. Inês, com a coragem de uma criança, disse: Eu quero saber tudo. Quero ser filha das duas. Lúcia chorou. Beatriz tomou a decisão. Vamos embora. Sem dinheiro, sem nome, mas com a verdade. A mãe tentou impedir, mas o olhar de Beatriz era final. Os dias seguintes foram de malas, lágrimas e telefonemas de amigos que desapareciam. O custo era real, a casa na Lapa ficava para trás, o fundo de investimento evaporava. Mas à noite, com Lúcia e Inês deitadas no apartamento alugado temporário, Beatriz sentiu paz pela primeira vez. 6 meses depois, em Cascais, a vida era mais simples. Beatriz trabalhava como advogada independente, Lúcia no hospital local. Inês ia à escola nova, orgulhosa de ter 2 mães. A família Santos não ligava. O pai perdera a campanha, o escândalo abalara o nome. Beatriz pagara o preço: isolamento social, perda financeira, noites de dúvida. Mas ganhara algo maior. Numa tarde de sol, na praia, Beatriz viu Lúcia e Inês brincar nas ondas. Abraçou-as, o coração cheio. Valeu a pena, murmurou. A verdade doera, mas construir uma família verdadeira. Foi correta a família mentir durante anos para preservar a imagem perfeita, ou a verdade deve sempre vir à tona mesmo que destrua tudo? Certo ou errado?